Boa tarde. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Dê alegria, paz em seus corações. Para que nós possamos ultrapassar esses dias. Mas Deus é bom. Devemos confiar sempre no Senhor. Eu estive estudando hoje aqui o livro de Êxodo. E eu vejo a sabedoria de Deus, o planejamento de Deus, como Deus é bom. Deus já fez tudo no passado, aplicando para nós hoje, no dias de hoje. Lá fala de dois rios que têm muita importância para cada um de nós hoje. Às vezes nós não se importamos, mas é um grande exemplo para nós. É o Rio Vermelho, o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Dos rios de grandes importância. E a história de Êxodo nos ensina para nós, nos dias de hoje, a sabedoria de Deus, como Deus trabalha em prol ao nosso favorecimento. O povo do passado foi preso no Egito. 400 e poucos anos de escravidão sofrendo lá no Egito. E o Egito, você quer saber, simboliza para nós hoje o mundo. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, Faraó falou, não. Faraó disse para Moisés, não, pode adorar a Deus aqui mesmo. Vai uma distância aí e adora a Deus. Moisés disse para Faraó, não, nós não podemos adorar a Deus, o nosso Deus verdadeiro, no Egito. Porque o Egito simboliza o mundo. Por isso que você, se está no mundo, você não pode adorar a Deus. Não tem como. Os costumes, os ensinos do mundo é diferente. Você precisa sair do Egito para poder adorar a Deus. Assim era a ordem de Deus. Agora tinha um problema entre o Egito, para que esse povo pudesse sair. O Egito e o deserto. Existia ali o Rio Vermelho. Aquele povo, mais de 1 milhão de pessoas, não tinha como atravessar aquele mar. Mas Deus, com sua intervenção, Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho e atravessaram para o deserto. E ali, eles começaram a aprender a adorar a Deus. Para atravessar do Egito para o deserto, precisou a intervenção de Deus. Porque era impossível aquele povo atravessar. E Deus trazendo isso para a nossa história de hoje. Deus levou aquele povo para o deserto. E a intervenção de Deus teve que agir, além de abrir o Mar Vermelho, os costumes daquele povo, porque eles foram para o deserto significa para nós hoje uma escola de aprendizado. Por isso que Deus trouxe o povo para o deserto. E trazendo hoje para a nossa vida, o dia de hoje, porque o nosso deserto hoje é um aprendizado, muitas das vezes você tem que sair da onde você está, você tem que sair do Egito, que simboliza o mundo, você tem que sair do mundo para vir
para Deus. Você sai do mundo e entra para o deserto. O deserto é uma escola de Deus ensinando você como você deve agir. Somente no deserto é que nós aprendemos a escola de Deus. Essa escola por um aprendizado. Não podemos aprender de Deus no mundo. O povo do Egito chegou a um tempo que eles mesmo no deserto, aprendendo de Deus, eles sentiam saudade do Egito, sentiam saudade do mundo. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes nós deixamos o mundo para aprender de Deus. E nós sentimos saudade do mundo. O mundo simboliza, ele nos sustenta as nossas vontades humanas, mas no mundo não há nada de coisa espiritual. Então por isso que precisa de uma intervenção de Deus. Muitas das vezes você quer sair da onde você está, mas você não tem força. Se Deus não dar a mão para você, você não vai conseguir. Porque o mundo prende a cada um de nós. O mundo só nos oferece aquilo que interessa a nossa carne física. Mas o mundo não tem nada para oferecer das coisas de Deus. E quando esse povo atravessou, foi lá no deserto que Deus deu para eles os 10 mandamentos. Lá nos 10, no aprendizado do deserto, nós aprendemos a quebrar barreiras, as nossas vontades. Deixamos de lado a nossa vontade para aprender a vontade de Deus. Deus agindo nas nossas vidas. Durante a permanência no deserto, foi aquele aprendizagem daquelas pessoas, como eles poderiam aprender as coisas de Deus. Foi lá no deserto que eles aprenderam a obedecer a Deus. Por isso Deus trouxe o povo do Egito para o deserto. E assim muitas vezes Deus tira nós lá do mundo, porque o Egito simboliza o mundo, e traz nós para um deserto. O deserto é onde nós vamos aprender de Deus. Às vezes nós não vamos gostar, porque muitas coisas que nós gostamos no mundo não enquadra na vontade de Deus. No deserto, muitas coisas que nós temos que deixar. Muitos costumes nós temos que deixar. Um exemplo, bagagem. Muitas vezes nós carregamos bagagem extra. Muitas vezes você no mundo, você está carregando peso desnecessário. É o que Deus nos vai ensinar para nós quando traz nós para o deserto. Muitas vezes nós não gostamos do deserto porque o deserto vai contra as nossas vontades. E cada um de nós, você, eu, você temos que aprender o que Deus quer. Um exemplo. Deus diz: não terás outro Deus adiante de mim. Essa é a palavra de Deus. E às vezes eu pergunto, quantos deuses você ama? Se a palavra de Deus disse, não terás outro Deus adiante de mim,
Não adorarás outro Deus além de mim. Isso é a vontade de Deus. Se você está no Egito, que é o mundo, tudo bem, isso é um costume seu, mas quando você passa para o deserto, por isso que Deus trouxe o seu povo para o deserto, para ensinar a sua vontade. E trazendo para os dias de hoje, ele está dizendo, não adorarás outro Deus, não colocar outro Deus adiante de mim. Então veja, você está carregando uma vez uma bagagem tão pesada, que não é necessário para você carregar. Deus está dizendo, livra dessa bagagem. Porque no mundo você não aprende essas coisas. No mundo você está acostumado com aquilo que te ensinaram, mas não tem base para aquilo que ensinaram. E você acostumou de uma tal maneira que precisa Deus agir na tua vida para que você possa se libertar desses costumes, dessas bagagens extra que você está carregando. Às vezes todas essas coisas que você aprendeu no mundo, para você é importante. Mas é o contrário da vontade de Deus. Isso nós só aprendemos no deserto. Nós temos que sair do mundo e vir para o deserto para que nós possamos aprender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Porque quando nós desagradamos a Deus com as nossas vidas, estamos em desobediência. E a desobediência de Deus faz nós se tornar rebelde contra Deus. E nós fazemos rebelião contra Deus. E a rebelião não é boa. Satanás foi expulso do céu porque ele se rebeliou contra Deus. E Deus está mostrando para nós, Deus abriu uma longa escala para nós aprendermos e fazermos da maneira que Ele quis. Então Deus tirou o seu povo do Egito, que significa o mundo, e trouxe para o deserto. E no deserto, as pessoas aprenderam a depender de Deus. É o que Deus diz. Esse aprendizado nós só aprendemos no deserto. É a escola de Deus. Ele nos prepara para que nós possamos entrar em Canaã. Aquele povo do passado, o objetivo de Deus é levar eles para Canaã. Eles tinham que passar pelo deserto para aprender de Deus, para entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E assim Deus faz conosco. Ele tira nós do mundo, passamos para um aprendizado de Deus. Muitas vezes é um deserto para nós, porque vai tudo o contrário daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós acreditamos. Canaã é o símbolo da graça de Deus. Lá no Egito, você não tem Deus, porque o Egito é o mundo. No mundo não existe Deus, no mundo. Existem religiões, e religiões é o contrário de Deus, não é a vontade de Deus. Eu já disse outras vezes, religiões foi criado por Satanás, por diabo. Deus criou o cristianismo, mas religiões prende você, ensina você a fazer coisas que não agradam a Deus. Lá em Canaã, no deserto, você tem a misericórdia de Deus. É um período de tempo que você passa
você tem a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dando para você aquilo que você merece. Então, você está no deserto, na escola de Deus. Você já saiu do mundo, mas você tem que aprender de Deus para poder entrar em Canaã. E a misericórdia de Deus é Deus não dando para você aquilo que você merece, aquilo que eu mereço. Eu mereço a morte, eu mereço o inferno. Mas a misericórdia de Deus não deixa eu ir para o inferno. Ele dá-nos uma oportunidade. A misericórdia de Deus não dá para você o inferno. Ele te dá ainda uma oportunidade para que você possa se arrepender e voltar para Ele. Isto é misericórdia. É isso que nós temos no aprendizagem. Quando nós estamos aprendendo de Deus, da nossa vida hoje, nós temos a misericórdia de Deus em busca da graça. A graça é favor imerecido. E Deus nos sustenta para que nós possamos aprender. Canaã era a terra prometida para aquele povo. Tem a graça de Deus, que é favor imerecido. Quer dizer, eu não mereço o céu, você não merece o céu. Mas pela graça de Deus, é um favor que Deus está dando para nós, um favor que eu não mereço nem você. Então, por causa desse grande amor, Deus nos dá o céu, porque eu não mereço, nem você merece. Mas pela graça de Deus, é um favor imerecido. Através de Cristo Jesus, Ele leva nós para o céu, a nova Canaã. A Canaã celestial. A Canaã celestial, você só pode alcançar ela pela fé. Você não vê nada, você não sabe de nada, mas é pela fé, pela palavra de Deus. Você sabe que as coisas é assim, vai acontecer desse jeito. Isto é a nova Canaã. E o povo do Egito, a promessa deles era Canaã da terra. E Deus agora nos oferece a Canaã celestial. A travessia do Rio Jordão, para você chegar em Canaã, terra prometida, tinha que atravessar o Rio Jordão. Eles atravessaram o Rio Vermelho. No Rio Vermelho eles teve o quê? A mão de Deus. Deus ajudando ele. Teve a intervenção de Deus. Mas agora que eles já passaram pelo deserto, eles já passaram pelo aprendizado de Deus, eles já são umas pessoas diferentes. Agora eles já têm que ter fé naquilo que Deus prometeu. E para chegar, para atravessar o Rio Jordão, aí era pela fé. Deus não teve a intervenção de Deus. A palavra de Deus nos ensina que quando eles chegaram na beira do Rio Jordão, diz que era tempo de cheia, diz que o rio estava transbordando, ribanceiras andando pelo rio, porque o rio estava cheio. Mas a promessa de Deus era o seguinte, 4 pessoas carregavam a arca de Deus nas costas. E Deus disse assim, a hora que essas 4 pessoas molhassem os pés na água do rio, a água ia parar. Agora eu te pergunto para você, veja bem, aquelas pessoas não tinham noção, mas tinham que acreditar na palavra de Deus. Chegaram na beira do rio, ribanceira,